A Bíblia Católica tem 73 livros, enquanto a protestante só 66. Por quê? Os livros que diferem nas Bíblias são Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, 1 e 2 Macabeus, além de partes de Esther e Daniel. O curioso é que esses livros estavam na Septuaginta, o conjunto de livros sagrados dos judeus utilizados por Jesus e pelos apóstolos. Bom, a Bíblia Católica tem 7 livros a mais no Antigo Testamento, que são da Septuaginta, né? E ele falou que a Septuaginta é o conjunto de livros sagrados dos judeus. Isso é mentira. Os livros sagrados dos judeus são a Taná. A Septuaginta contém a Taná e mais alguns livros que são bons para leitura, livros apócrifos. Jesus não chegou a fazer uso da Septuaginta, ele fazia uso da Taná. Tanto é que ele faz menção da composição da Taná, porque a Taná ela é dividida em 3 partes: leis, profetas e escritos, né? Por exemplo, em Lucas capítulo 24, no versículo 44, Jesus disse: são essas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei, nos profetas e nos salmos, que são os escritos. Aqui ele está mencionando a Taná. Mas e os apóstolos? Os apóstolos usaram a Septuaginta? Sim, né? Porque os apóstolos escreviam em grego e a Septuaginta já estava em grego, então os apóstolos recorriam a Taná, que está dentro da Septuaginta, para poder fazer citações da Taná em grego. Vamos supor que eu tenho aqui, por exemplo, na minha prateleira aqui de biblioteca, um livro de Tomás de Aquino, né? Ele escrevia em latim. Vamos supor que eu tenho uma tradução em português. Qual que é mais fácil para mim, que eu que escrevo em português, qual que é mais fácil de usar? A tradução em português. Por isso que os apóstolos recorriam ao que estava mais fácil, que era a Septuaginta. Mas, quando a tradução não era muito boa para eles, eles mesmos faziam as suas próprias traduções. A Septuaginta carrega tantos livros que lá existem livros que a Igreja Católica não colocou no seu cânon. Como, por exemplo, na Septuaginta existe Terceira Macabeus, não tem na Bíblia Católica, tem Quarta Macabeus, não tem na Bíblia Católica, tem Primeira Esdras, que não é o mesmo Esdras da Bíblia, não tem na Bíblia Católica, tem Salmos de Salomão, que não tem na Bíblia Católica. Então a Septuaginta tem muitos e muitos mais livros que não tem na Bíblia Católica. Então ele falar que a Septuaginta é o livro que os apóstolos usam e por isso a Igreja Católica usa, por que então a Católica não adicionou os demais livros que eu citei? E como sabemos disso, muitas citações do Antigo Testamento no Novo Testamento fazem referência a esses livros. Por exemplo, em Hebreus 11:35, fala de mulheres que recusaram a libertação para alcançar uma ressurreição melhor. Isso é uma referência direta a 2 Macabeus 7. Mais uma mentira. Até porque, se você comparar a citação de Hebreus, aí ele fala 2 Macabeus 7. Tá, mas que versículo? Ele não fala. Aí eu li aqui todo o capítulo 7, não tem nada parecido com Hebreus. Sendo que Hebreus estava falando da galeria dos heróis da fé. E mesmo ainda que fizesse menção a 2 Macabeus, né, isso não significa nada. Porque o apóstolo Paulo ele fez citações de obras pagãs aqui na Bíblia. Por exemplo, Judas, o livro de Judas tem uma citação do livro de Enoque, que não é canônico, não é inspirado nem para os católicos, nem para os ortodoxos, nem para os judeus e nem para os protestantes. Os livros que a católica colocou a mais no Antigo Testamento é tão bizarro que, por exemplo, o livro de Judite fala que o rei de Nínive era Nabucodonosor. Olha o erro grotesco histórico e arqueológico, né? Sendo que Nabucodonosor era rei da Babilônia. Pegar outro exemplo aí, Tobias, por exemplo, livro de Tobias. Lá no livro de Tobias tinha um anjo, né, chamado Rafael, e o anjo, ele conta mentiras. Um anjo mentiroso, um anjo do Senhor que conta mentiras. Dá para listar aqui um monte de coisa de absurdos aqui que tem nesses 7 livros, mas eu não vou focar nisso. Esses livros estiveram nas Bíblias cristãs por mais de 1000 anos. Esse cânon foi definido no Concílio de Roma, em 382 d.C. Esse cânon foi confirmado pelos concílios de Cartago e Trento. Mais uma mentirinha aí, porque no Concílio de Roma de 382 foi um concílio regional, ou seja, foi só Roma ali, né? Não abrangeu todas as igrejas, né? Sem contar que São Jerônimo, o criador da Vulgata Latina, que é a Bíblia oficial dos católicos romanos, apresentada aí no Concílio de Roma,
Ele mesmo traduziu esses 7 livros a mais do Antigo Testamento, mas disse claramente que esses livros não são inspirados. Ele colocou lá como bons para leitura. E depois do Concílio de Roma, teve muitos concílios regionais que ficaram debatendo ali qual cano a gente vai usar, qual cano a gente vai usar, né? Então a Igreja Católica ficou sem um cano oficial até o Concílio de Trento, historicamente falando, que aconteceu depois da Reforma Protestante. E isso eu posso comprovar com a própria teologia católica. Por exemplo, Yves Congar, que é um cardeal, né? Cardeal do século XX. Cardeal, para quem não sabe, é um posto abaixo do Papa, né? Ele diz o seguinte: uma lista oficial e definitiva de escritos inspirados não existia na Igreja Católica até o Concílio de Trento. Agora vamos para a Enciclopédia Católica. De acordo com a doutrina católica, o critério mais próximo do cânone bíblico é a decisão infalível da Igreja. Essa decisão não foi dada até bastante tarde na história da Igreja no Concílio de Trento. De novo, o Concílio de Trento definitivamente resolveu a questão do cânon do Antigo Testamento, que isso não havia sido feito anteriormente, evidente pela incerteza que persistiu até a época de Trento. Então não tinha uma certeza antes de Trento, né? Você falar que o cânon foi definido no Concílio de Roma é loucura, é você assassinar a história. Aqui, ó, de novo, São Jerônimo fez uma distinção entre livros canônicos e livros eclesiásticos. Esse último, os eclesiásticos, né, que são